Júlio Dias em Dias Saudáveis. Nosso bate-papo de hoje é bem informal, mas não menos importante. Quero dar algumas dicas aí que podem ajudar muito você, papai novo, mamãe nova, vovó, em tentar diferenciar no seu filho em relação à doença respiratória, basicamente via aérea superior. Eu não sei vocês, mas eu, Dr. Júlio Dias, só confio vacinas com o padrão americano feito aqui em Dois Vizinhos, na Droga Mais. Vacinas de meningite, vacinas de varicela, vacinas da gripe, do resfriado, todas as vacinas para o seu calendário e sua criança ficar com a maior segurança possível. Droga Mais aqui em Dois Vizinhos é a melhor de todas. Na rua 28 de novembro, 261, centro de Dois Vizinhos. No telefone WhatsApp para você agendar sua vacina, 46999323322. Agende sua vacina com a doutora Fabiane Meloto Chiquela. Droga Mais, a melhor de todas do Sudoeste. A gente sabe que sempre motivo de pânico, motivo de preocupação e de alerta, né? Principalmente nos meses de inverno, de outono, na primavera que está para chegar, que são os três períodos do ano em que a criança tem maior suscetibilidade à infecção respiratória. Basicamente o lactentezinho, né, que é aquele cara que vai, na verdade o recém-nascido, até a fase lactente até 2 aninhos, e também, principalmente, quem frequenta a escolinha, tem uma incidência maior de adquirir uma doença respiratória. E quando levar, e como fazer, como que eu avalio, como que eu vou saber se meu filho está bem, se não preocupa aquele ronquinho no peito, aquele chiado, se não preocupa aquela dor de garganta e a febre. Isso é uma pergunta de $1 milhão, né? Mas, de uma certa forma, quem é pai já e quem tem mais filhos, de uma certa forma adquire alguns conhecimentos por experiências passadas, de pronto-socorro, de consulta médica, de orientação do médico, e por isso que eu estou aqui, para tentar ajudar vocês nessa decisão de levar no médico ou não levar, quais os pontos principais que eu tenho que me preocupar. Bom, basicamente, o bom estado geral da criança, né? Criança comendo bem, bem alerta, brincando, ela tá ótima. Eu sempre digo para as mães, criança com febre alta tá caidinho, parece que tá morrendo. Baixou a febre, sai correndo. Esse é o melhor sinal indicativo na criança. Agora, baixou a febre, você mediu, tá 36,5, ele continua caidinho, é você que tem que correr, porque alguma coisa muito importante está acontecendo. E nesse balaio de gato aí, nessas épocas do ano que eu citei, existem vários vírus respiratórios que eles têm que aprender a conviver e acabam pegando. Como dica prática, o estado de alerta da criança, o estado de brincadeira ou não, o apetite adequado, como normalmente, não que tem que comer demais, né? Mas comendo o mesmo padrão, o estado de hidratação, né? Às vezes junto com o quadro respiratório, vem aí diarreia, vômito e acaba desidratando, né? Você tem que levar no médico para fazer o diagnóstico. Na parte respiratória, eu gosto muito de ensinar as mães a medirem a frequência respiratória dessa criança. Isso é muito legal. Legal, a criança está sem febre, ele está dormindo, você se agacha do lado da caminha dele, pega o teu celular, coloca no cronômetro, zera ele e dá o enter e conta quantas vezes o tórax dele vai levantar dentro de 1 minuto. Esse é um dado fantástico, tá? Criança sem febre, lógico, né? Que com febre vai estar mais alto, aí você tem que baixar a febre, depois medir. E também, claro, não pode estar chorando, se movimentando, que você não vai conseguir contar. Então esse é um parâmetro que nós usamos muito no hospital, tanto que a gente chega a fazer de hora em hora, meia hora, para avaliar o grau de dificuldade respiratória dessa criança. Todo quadro de via respiratória, tanto via aérea superior quanto inferior, o que importa é a ventilação adequada dessa criança para ela poder executar as suas atividades diárias, né? Então, se tem dificuldade respiratória, a gente tem que ver em que altura está essa dificuldade. Se é só secreção nasal, se vai lavar, vai aspirar. Se é secreção nasal mais uma tossinha rouca, tem uma laringite junto, tem que ir no médico para ver o que está acontecendo. Se isso é viral, se isso é bacteriano. E se tem gemência, febre e dor torácica, é pneumonia. Você precisa ir no médico também. Ou seja, claro que tu não vai deixar chegar até a pneumonia, você pode avaliar antes.
Mas, de uma forma geral, a gente marca os sinais vitais da criança. Frequência cardíaca, frequência respiratória e o número de vezes, né, que respira por minuto. E aí você vê a temperatura axilar da criança. Já são 3 parâmetros para você, papai e mamãe em casa, que você consegue ter um panorama como que está o estado do teu filho. Lembrar que se tem um histórico familiar de asma, se essa criança já tem um histórico de doença respiratória importante, tem que ter um cuidado redobrado. Já teve pneumonia, é uma criança que foi prematurinha, já teve problema broncopulmonar já na prematuridade, ficou entubado na UTI muito tempo. São crianças mais suscetíveis de infecções respiratórias. Frequenta a escolinha, né? E tá passando uma sequência de infecção respiratória, você tem que ter um cuidado redobrado. É muito importante, então, saber avaliar a criança para saber procurar um médico. Antigamente se usava muito chazinho, se usava medicação caseira, as avós, né? E aguentava um pouquinho mais. Hoje o pessoal tem muito medo das meningites, das pneumonias, acaba correndo logo no médico. E se correr logo no médico, ele tem uma faca de dois gumes, né? Claro que tu acaba, às vezes, fazendo um diagnóstico mais rápido, mas muitas vezes acaba sendo usado antibiótico desnecessário. Lembrar que o antibiótico, ele detona com a flora intestinal da criança, que são aquelas bactériazinhas, os probióticos que trabalham pra gente. Você detona ela e ela leva 6 meses para recuperar de novo essa flora. Por isso que a criança que toma muito antibiótico cada vez mais fica mais suscetível a infecções. Então, se puder tolerar desde que num limite adequado, seria importante esperar. Eu sei que as pessoas têm medo da febre, da convulsão febril, que basicamente atinge a criança de 9 meses até 3 aninhos. Então é um período em que a temperatura subindo muito rápido, a criança pode convulsionar, então as mães têm medo, por isso que já procuram um médico mais precoce. Mas se você fizer um bom monitoramento desses sinais vitais que eu ensinei vocês, controlar a temperatura com antitérmicos frequentes, botar no banheirinho, no chuveirinho de morno para frio, para ele perder calor, e tu vê que depois que baixou a febre ele ficou animadinho, tá comendo, o quadro não é grave, você vai desobstruir via aérea, você vai fazer uma inalaçãozinha com soro, vai ligar pro teu pediatra, vai ligar pro teu médico e esperar. Dá para tolerar 72 horas dessa febre, desde que não seja um padrão de febre muito alto, 39, 40 direto, você precisa procurar. Mas se a febre for uma febre intermediária, na casa dos 38, você pode ir medicando para febre, esperar 72 horas, desde que não tenha nenhum sinal de urgência, que seria a gemência sem febre. Gemer com febre é normal, gemer sem febre, então é um sinal de risco. A frequência respiratória da criança, então existe um limite na internet que você pode pegar, mas basicamente acima de 40 nas crianças lactentezinhas de 2 anos já é um sinal de alerta, sem febre, tá? Você precisa procurar ajuda. E o recém-nascido, uma frequência respiratória acima de 60. Não existe uma fórmula mágica, existe sim, é você conhecer seu filho, saber que ele fugiu do padrão e que quando ele está sem febre ele não está legal, ele está muito caidinho, parece estar desidratado, boquinha seca, você tem que correr, porque existe o risco de uma septicemia. Não é comum, é mais raro, mas só a mãe e os familiares que conhecem melhor essa criança teriam condição de avaliar e decidir qual é o melhor momento. E cabe ao profissional que está do outro lado, então, receber essa criança com carinho e tentar reconhecer qual o grau de urgência nesse caso. Um abraço a todos, Dias Saudáveis com Júlio Dias.